Boa tarde, que Deus te abençoe. Para mim é realmente um prazer poder compartilhar a palavra com vocês, com meus amados servos de Deus, de diferentes lugares, de todo o continente da América Latina, de diferentes estados e também aqui tem algumas pessoas da Europa. E eu já havia falado que cada dia nós estávamos programados para compartilhar um capítulo. E porque nós temos 4 dias e tem 6 capítulos do livro de Gálatas. E todos os dias eu queria compartilhar um versículo, mas no último dia eu queria compartilhar o capítulo 4 e parte dos 5 e 6. Mas ontem nós atrasamos um pouco e espero que hoje Deus nos ajude para que possamos compartilhar todo aquilo que havia preparado. Então, por acaso, entre vocês, alguém que está participando pela primeira vez hoje, e algumas pessoas, né, porque ontem não puderam entrar, então eu vou passar um pouco sobre o que nós conversamos ontem. Então, o primeiro dia nós falamos sobre a saudação e por que se corrompe a santa doutrina. Então, eu tinha explicado sobre o aceitamento principal dos galas, das pessoas da gala, dos galos. Porque os romanos chamavam eles de galos, mas os gregos chamavam-os de celtas. Então, originalmente eles estavam ali na parte da Europa, então na Bélgica, Alemanha e também nos Países Baixos. E nos Países Baixos da Europa são de origem, como vocês podem ver ali no mapa, do lado esquerdo, onde está ali o lugar dos galos. E eles estavam ali até Inglaterra, Espanha e Portugal. E eles estavam expandindo até Grécia, onde está escrito Galácia. E Galácia, 200 anos antes de Cristo, eles invadiram o território, o território dos gregos e alcançaram a Ásia Menor. E aí eles ficaram como se fossem imigrantes. E no ano 25 antes de Cristo, os romanos conquistaram o território dos galos. E os romanos chamaram eles de galos. E colocou esse nome, de galos. Aí se derivou o nome de Galácia, Gálatas, que provém de galos. Então, galos são os Gálatas. E aqui no mapa direito, dá para ver Macedônia, Grécia, Acá, Ásia Menor. E na Ásia Menor, eles se aceitaram. Atualmente, esse país, a Turquia, com a sua capital Ankara. Então ali é a região de Gala. Originalmente, já que eles eram europeus, eles não eram asiáticos. Então a sua aparência, a vestimenta, os seus emblemas, coisas que eles usavam. Como nessa imagem nós podemos ver que eles têm roupas diferentes, os galos. E assim, passando muito tempo na zona norte da Galácia, viviam os descendentes dos galos. E naquele lugar os romanos, eles chamavam cada região conforme com a região administrativa deles.
E ali falava, né, os galos como a terra de Galácia, e eram os Gálatas. E os Gálatas são os descendentes de galos. E a parte sul não tinha somente os Gálatas, mas tinha diferentes imigrantes de vários países da Ásia, da Grécia, da Europa. E ali, esses habitantes que moravam nessa região no tempo de Paulo era considerado como Gálatas, naquele tempo de apóstolo Paulo. Isso daí é algo que está falando ali como base para o livro de Gálatas. E na carta para o livro de Gálatas, tem duas teorias, duas hipóteses. No ano que se escreveu e qual lugar. Tradicionalmente, havia uma teoria, uma hipótese, que a Galácia do livro de Gálatas se refere à parte norte, se dirige aos originários, os descendentes dos galos. E se foi assim, o ano que se escreveu seria o ano 57 ou 58 depois de Cristo, na Macedônia, ou na Acaia, na terceira viagem missionária de Paulo. Com esse argumento, no capítulo 3, chamava ele de ó Gálatas. E alguns estudiosos, eles opinam. Essa era a guerra de chamar aquele povo da terra de Galácias. Mas era uma ordem para aquela região administrativa romana, que chamava eles de Gálatas. Mas originalmente não era todos que eram Gálatas. Mas ali, Gálatas eram aqueles que eram descendentes. Então a carta se dirigia à parte norte da Galácia. Mas depois passou uma outra hipótese teológica que é mais aceitada. Então, no livro de Atos, quando o apóstolo Paulo realizou sua primeira viagem missionária, ele visitou a igreja de Antioquia e se dirigiu ali para a parte da Síria, Chipre e a Ásia Menor. Então, a terra dos Gálatas. Então, na primeira viagem está descrito em Atos capítulo 13, capítulo 14. Na primeira viagem missionária, ele visitou muitas regiões de Galácia. Então, os Gálatas, a carta de Gálatas menciona os moradores da Galácia. Se fosse assim, essa carta deverá ter sido escrita aproximadamente no ano 48 ou 49 depois de Cristo. Depois de haver terminado a sua primeira viagem missionária na Antioquia de Síria. Então, até aqui é uma parte da introdução que ontem eu compartilhei com vocês. Então, o apóstolo Paulo, através da maneira que saúda os Gálatas, manifestou a sua inquietude. Eu sou o apóstolo Paulo, mas eu não estou aqui para agradar a homens. Então, o apóstolo Paulo disse diretamente a causa principal pelo qual os Gálatas eles se corromperam. Como aqui no capítulo 1, versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Aqui está falando uma palavra diferente. Um outro evangelho. Não que tenha um outro evangelho, mas
senão que há que alguns vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. São palavras sérias e que estão escritas aqui. Mas ainda que nós ou um outro anjo vindo do céu vos pregue o evangelho que vai além do que eu vos tenho pregado, seja anátema. Porque o apóstolo Paulo, ele está falando um evangelho diferente. Um evangelho pervertido que está conectado com anjos. Então, segundo a Bíblia, a Santa Escritura, a lei, a Torá, a lei foi dada aos seres humanos através da disposição dos anjos. A Bíblia diz que a voz que estava dizendo ali, no meio da sarça ardente para Moisés, era a voz de um anjo. E a voz que estavam ali do Monte Sinais era a voz de um anjo. A mão que apareceu, que escreveu os 10 mandamentos sobre aquelas tábuas de pedra, ali fala que é como o dedo de Deus. Mas nós sabemos que Deus não tem nenhuma necessidade de ter um corpo, porque Ele é onisciente, onipresente. Então Ele é todo poderoso. Como Jesus Cristo que veio do céu, Jesus Cristo, Ele disse, olha, Deus é espírito. A carne para nada se aproveita. Mas os anjos que foram criados conforme a um propósito de Deus, como ministradores, como servidores de Deus, para realizar a ordem, a vontade de Deus, são os que executam a palavra de Deus. Eles sim têm um corpo. Não é como esse corpo, como o nosso daqui, povos da terra, mas é um corpo celestial. Então a lei foi escrita, foi entregada aos seres humanos através da disposição dos anjos. Então o legalista, ele acredita no Espírito. É uma filosofia, uma opinião, uma maneira de pensar. Que através das obras nós podemos alcançar a perfeição. Então eles creem muito nos anjos. Então, aqui Paulo ele está manifestando sobre esse evangelho diferente, esse evangelho pervertido. E aí ele fala, mesmo que um anjo de Deus anunciar outro evangelho, sabemos que os anjos não podem proclamar o evangelho, eles não podem compartilhar o evangelho. Porque a pregação do evangelho Deus deu aos seres humanos e os anjos não são permitidos. E se o anjo anunciar um evangelho diferente, isso é um evangelho pervertido, um evangelho diferente. Então esse anjo não pertence a Deus, mas é um anjo que pertence a esse mundo, Satanás. Então eu repito, olha, mesmo que alguém pregue o outro evangelho, isso seja anátema. E aqui tem uma... E aqui tem uma palavra que, pela qual os Gálatas, eles separaram da santa doutrina. Eles buscavam o favor dos homens. Então, o apóstolo Paulo, ele diz, olha, eu estou buscando o favor de homens ou de Deus? Ou eu tento agradar os homens? Porque se eu agradar os homens, eu não seria servo de Deus. Então nós podemos ver a postura espiritual do apóstolo Paulo. Mesmo que seja um anjo resplandecendo diante dos meus olhos, descendo do céu agora, se ele anunciar um evangelho diferente daquilo que Jesus Cristo anunciou, então isso é anátema. Então a postura de Paulo é contra. Está falando que é uma heresia, uma apostasia. Então é o que eu havia compartilhado com vocês.
E aqui Gálatas capítulo 3, versículo 19, fala sobre a chegada da lei, ele conecta novamente com o anjo. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, qual foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Tu estava falando aqui, por meio de anjos. Também Colossenses, ele enfatiza outra vez. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso é sombra de coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Aí esse versículo 17, tudo é sombra. Então as festas, os dias festivos dos israelitas são sombras, são figuras das coisas que viriam. São sombras e símbolos. Porém, a verdadeira imagem, o corpo, é Jesus Cristo. E um versículo semelhante a esse, nós podemos encontrar em Hebreus 10, versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais podem tornar perfeitos ou ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Porque o sangue de touro e o sangue da cabra nunca pode lavar os nossos pecados. Porque o propósito foi para que sirva de sombra, uma figura, para que possa introduzir ensinar aos seres humanos sobre a figura das coisas que haveriam de vir. Nem as ofertas expiatórias, elas nunca foram algo real, era sombra, era uma figura daquilo que era o verdadeiro Cordeiro de Deus, que de uma só vez morreria por todos. E iria tirar o pecado do mundo. Da mesma maneira. E aqui em Colossenses 2, 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de Cristo. Por isso o cristianismo, não devemos discutir sobre o que devemos guardar, o que devemos fazer. Então, versículo 18, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, e culto dos anjos, baseando em visões, e fatuando sem motivo algum a sua mente carnal. Então, primeiramente, o apóstolo Paulo ele falou sobre o legalismo, que é a tradição dos anciãos de Israel. O que ele disse? Que está pretextando e culto dos anjos. Então, no Antigo Testamento, onde quer que fala a lei, a Bíblia, ali eles se conectam com um culto aos anjos. Porque através da disposição dos anjos é entregado a lei. E através das práticas religiosas, a sombra da lei, ali estava ali com aquelas práticas tentando chegar próximo de Deus. Mas no final eles acabam venerando a anjos. Eles pretextam a humildade. Então a sua doutrina, que da Bíblia fala claramente, então eles estavam ali de acordo com a sua própria interpretação humana, com a sua própria carne, e não fazendo realmente de acordo com a palavra de Deus. Então antes de Jesus Cristo, então entre Jesus Cristo e Moisés, quem nós devemos pertencer? Como autor da nossa salvação, Moisés ou Jesus? Então, mas
há algumas pessoas que eles não querem pensar ali, que não querem pertencer a Jesus Cristo, mas eles continuam ali presos a Moisés. Não é tendo a cabeça qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce o crescimento que procede de Deus. Então, em João capítulo 5, fala sobre o tanque de Betesda, que era uma crença, uma lenda, que não foi criado debaixo de algum argumento bíblico, mas foi criado antes de Jesus Cristo. Mas ali não foi criado por algum profeta, algum homem de Deus para construir. Então, desde o exílio da Babilônia até Jesus Cristo, até ali João Batista, foram 400 anos. E nesse tempo, o povo de Israel, eles foram colônia da dinastia grega. E ali quase 200 anos. Então, os egípcios, o que estava ali ao redor do Meio Oriente, eles invadiram Jerusalém. Então, no tempo de Jesus Cristo, a religião judaica não é a mesma do Antigo Testamento. Então, a religião judaica era uma religião que estava adulterada através dos helênicos. Então, junto ao tanque de Betesda tinha uma lenda que de vez em quando tinha um anjo que descia do céu e agitava a água. E ali eles pediam esse significado de que ali era um lugar da graça e misericórdia. Que se o anjo agitar a água, então qualquer um que pule ali, o primeiro vai ser sarado. Mas no Antigo Testamento tem algum argumento que Deus, através de um anjo, vai sarar algum enfermo? Nenhuma vez. Então isso não é a religião judaica ortodoxa. Então, através dos profetas de Deus, Deus fez alguns milagres, através dos seus enviados, mas nunca por meio de anjo. Então, essa é uma crença muito misteriosa, suspeitosa. E era uma ideia mitológica de outro país. Isso é uma helenização. Justamente no tempo de Jesus Cristo, no tanque de Betesda, o templo foi construído no tempo dos Macabeus. Depois de haver conseguido a revolução contra a dinastia grega, eles queriam ofertar muitas ofertas expiatórias. Então, junto ao templo, tinha uma porta. E perto daquela porta, eles estavam ali com um tanque, para que essas ofertas que viam que o seu pelo estava sujo, então com aquela água de Betesda, lavava. Então depois levava para uma porta, a porta das ovelhas. E entrava do templo para sacrificá-lo. Mas no templo do grande rei Herodes, no primeiro rei da dinastia herodiana. Então, para ganhar o favor dos israelitas, porque ele era edomita, mas ele foi logrado através dos romanos para ser reino de Israel. Mas os judeus não queriam que ele reinasse ali, sendo ele edomita. Então, para alcançar ali o favor, ele casou com a filha de um sacerdote e se naturalizou. Mas de toda maneira, o sangue é edomita. Então, para ganhar o coração do povo, ele reconstruiu, ele restaurou, ele remodelou o templo de Zorobabel, que estava arruinado durante 46 anos. Por isso os judeus chamavam que era o templo do rei Herodes, porque ele restaurou esse templo. Então o rei Herodes,
outra vez, remodelou e ampliou e criou o tanque de Betesda. Mas a sua restauração, como ele restaurou? Com uma estrutura de estilo helênico. Aqui está, uma réplica restaurada, mostrando ali 2 piscinas. Dentro tinha 5 pórticos. Então aqui é algo essencial de qualquer estrutura grega. Ter 5 pórticos. 4 ao redor da piscina. Então você pode ver ali que tinha ali, era uma construção helenística. Então neste lugar havia uma crença urbana que de vez em quando o tanque desce, que o anjo que traria uma salvação. Mas tem um deus da cultura grega que é Asclépio, que era um deus que curava as pessoas. Era uma crença que estava misturada, era uma crença pagã. E ali, quando o Messias apareceu para dar a graça, o que aconteceu? Tinha um anjo que estava ali para tirar a atenção do povo. Então, isso não era um anjo que veio de Deus, mas era um anjo vindo de Satanás para tirar toda a atenção de Deus. Então aqui nós podemos ver uma grande revelação bíblica, porque existe um espírito que cega o entendimento das pessoas para que não veja o Senhor da salvação. A salvação consiste somente em crer na obra redentora de Jesus Cristo. E crer com fé, e assim recebe a salvação. Mas há uma iluminação que resplandece e fascina as pessoas. Que engana e vislumbra as pessoas. E isso é o legalismo. Então se você for uma melhor pessoa, se você é o primeiro a pular ali do tanque, então você vai conseguir. Bom. Então hoje nós vamos entrar na segunda metade de Gálatas capítulo 1. Gálatas 1, versículo 11. Faça-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Nós podemos entender que o apóstolo Paulo, já que ele está muito bem inteirado sobre a razão pela qual os Gálatas, eles quase saíram, se desviaram da graça de Deus, que eles desviaram a sã doutrina. Por quê? Porque eles deram importância às pessoas do mundo e para buscar o agrado dos homens. Então, o apóstolo Paulo, na sua própria defesa, ele disse: o evangelho que foi por mim anunciado não é segundo o homem. Não foi nada recebido por parte de alguma pessoa. Se não, escuta, eu mesmo recebi de Deus, não recebi de homem nenhum. Foi uma revelação direta da parte de Jesus Cristo. Porque você já ouviu a minha conduta no judaísmo, que perseguia. Então vocês têm que pensar, eu não era cristão, eu era fariseu, e eu era saduceu, e mais, eu era contrário, eu era inimigo desse caminho.
Então, o que aconteceu? Teve uma mudança genuína. Foi uma mudança de 180 graus e me transformou. Porque vocês já ouviram a minha conduta em outro tempo, que eu perseguia a igreja de Deus e assolava. E vocês conhecem que também, dentre os judeus, eu era um dos mais zelosos que estava ali. E aqui tem um dos dias assim, que começou a perseguição da igreja primitiva de Jerusalém, onde que tinha ali martírio de Estevão. Então ali, as pessoas estavam jogando a pedra em Estevão, então o sangue dele se salpicou para o outro lado. E ali ele sempre elegia uma pessoa para guardar as roupas daquela pessoa, para ser um testemunho. E Paulo, que guardava ali a roupa daquelas pessoas que foram assassinadas, era Paulo. E para ele apareceu justo martirizar Estevão. E depois disso ele começou a perseguir a igreja de Jerusalém. E nessa parte, no Atos capítulo 7, versículo 58, e lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Com essas palavras adormeceu. E Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Então, o apóstolo Paulo nunca estava a favor dos cristãos. Então, sua mudança, de repente, genuína, foi por causa de uma revelação direta de Jesus Cristo. Então, o evangelho que o apóstolo Paulo, que divulgava ao mundo inteiro, não era do seu entendimento ou da sua filosofia, senão o evangelho ortodoxo e puro de Jesus Cristo. Em Gálatas capítulo 1, versículo 15, quando porém ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça aprove-me, revelar o seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detência, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para que os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Apóstolo Paulo aqui, ele deixa claro quando ele se converteu. Então nós podemos ver em Atos capítulo 9, no ano 33 depois de Cristo, no caminho de Damasco, o Senhor em uma revelação se manifestou a ele. E ele pôde afirmar que era Jesus de Nazaré que se manifestou a ele. E ali ele foi para a cidade chamada Damasco. E ele falou, olha, não foi para a igreja de Jerusalém para consultar com os apóstolos de renome, para receber algum certificado. Eu nunca fui para receber algum ensinamento. Senão, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém, para os que já eram apóstolos antes de mim. Mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ananias ora por Saulo, então, que é uma história muito bonita. Então essa história está escrito em Atos capítulo 9 e também no capítulo 10. Então ali Ananias visita Saulo e ora para ele. E ali
caem umas escamas dos olhos de Paulo. E ele consegue enxergar novamente. Então, ele começa a testemunhar que Jesus de Nazaré é o Messias. Então ali ele começa a anunciar o glorioso evangelho da salvação. Então, o apóstolo Paulo, ele com muita força, ele começa a pregar o evangelho para os gentios e os judeus que estavam ali em Damasco. E ali começou uma grande perseguição para o apóstolo Paulo. E aí, os irmãos de Damasco, para salvar a vida de Saulo, colocou ele dentro de uma cesta e com uma corda, eles desceram pelo muro para que ele pudesse escapar daquela cidade. E da Bíblia o que diz? O apóstolo Paulo não foi para Jerusalém, mas ele foi para a Arábia. E assim foi 3 anos. Aqui, em Gálatas 1, versículo 18 até 24. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. O que ele fez ali durante 3 anos na Arábia, mas a Bíblia não fala, mas sabemos que ele estava lá estudando a Escritura, que o Senhor havia se revelando para ele. E aí ele pôde entender o evangelho completamente. Depois disso ele subiu para Jerusalém. E ele foi ver a Pedro e permaneceu com ele 15 dias. Ele não viu nenhum outro apóstolo, senão Tiago, irmão do Senhor. Depois eu fui para as regiões da Síria e da Cilícia. E o que diz aqui? Essa parte exatamente concorda com o livro de Atos, capítulo 9, quando ele sai. Que ele fala depois de 3 anos. Então ali ele fala que foi a sua primeira visita a Jerusalém. E ele estava tratando de juntar-se com os discípulos, mas todos tinham medo. Então a parte de Pedro não queriam ver, porque eles tinham medo e eles suspeitavam dele. Então ele não estava crendo que era um discípulo. Então Barnabé ele tomou consigo e levou aos apóstolos. Então o Barnabé, ele era um judeu levita da ilha de Cipre. Ele não era de Jerusalém. Então, já que ele cresceu fora do território judaico, entre os gentios, ele tinha o coração mais aberto aos estrangeiros. A Saulo, que também não era entre os gentios de Jesus. Então ele tinha uma atitude mais aberta. Então Barnabé, ele confirmou que Saulo era o irmão que ali no caminho para Damasco, Deus se revelou para ele. Então, através disso, Pedro aceitou e ficou ali com ele. No versículo 27. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que esse lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente o nome de Jesus. E estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. E falava e discutia com os helenitas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram até a Cesareia e dali enviaram para Tarso, que era a Ásia Menor, que era a Galácia. Então, o que nós devemos pensar? Qual é a intervenção do Evangelho? Então, qual é a sua causa?
que inicia pela graça, mas se inclina para a lei. Começa pela fé e volta para as obras. Então isso é o evangelho pervertido, que perverte o nome do Senhor. Então não é uma salvação que é pela fé, mas pelas obras. Alguns dizem, Senhor, no livro de Tiago diz que a fé sem obras é morta. Então qual será o núcleo do livro de São Tiago? Não é a obra de nenhuma maneira. O centro da epístola de Tiago é a fé verdadeira. É a mesma fé genuína, que não é pela obra. Mas muitos que estão pregando hoje, eles interpretam de uma maneira contrária. Então procura apresentar uma boa obra para mostrar a sua fé. Então isso é um ensinamento errado, é uma heresia. Mas a essência da carta de Tiago, se você tiver uma fé genuína, então você deve provar que está em Cristo Jesus. Se você tiver uma fé genuína, uma fé verdadeira, ela produz uma obra. Isso é o centro do livro de Tiago. A obra nunca cega a obra, mas é a salvação que gera alguma obra. Então, alguém, por causa da sua força, pode produzir a santidade, mas é a santidade que produz santidade. É a justiça que produz justiça. Então, se você tiver uma fé genuína verdadeira, é automático que produza uma obra. Mas alguém diria, mas você deve fazer algo. Se você faz algo, se você for o primeiro a fazer algo para alcançar um certo nível, então você vai ser salvo. E isso é o que o livro de Gálatas diz, que é um evangelho pervertido. Uma luta entre o verdadeiro evangelho e o evangelho falso. Então vamos estudar um pouco. Qual é a causa interna de tergiversação? Então a Bíblia nos ensina que o resplendor de Moisés e o resplendor de Jesus, as duas pessoas, são protagonistas antes ali na vista humana. Então um é o principal protagonista do Antigo Testamento. Então Moisés representa a lei e Elias a profetas, e Jesus no Novo Testamento. Mas só que entre Moisés e Jesus tem muitas coisas que são semelhantes. Moisés subiu ao Monte Sinai e quando ele desceu, o seu rosto estava resplandecente. E Jesus subiu ao Monte da Transfiguração e ali ele transfiguração. E o seu rosto e o seu corpo resplandeceu. Tem uma certa semelhança. Então, o povo que viram Moisés tinha medo. E Moisés, quando se deu conta que o seu rosto estava brilhando, estava resplandecendo, então, para que o povo não fique com medo, então ele cobriu o seu rosto. Aquela luz, aquela glória ia desaparecendo. Não era algo permanente. Então, já que Moisés continuava com o seu rosto coberto, então ele só que tirava, né, de algumas pessoas. As pessoas pensavam que a luz permanecia lá, mas quando foram ver já não tinha mais. Mas Jesus não queria mostrar a sua verdadeira imagem ou a sua verdadeira luz, que não é algo transitório. Então vamos pensar um pouco sobre a iluminação.
A iluminação, ela vem através de um entendimento. E também a escuridão, a cegueira que cobre a luz. Isso é um tipo de doutrina. É uma mensagem religiosa. O resplandor de Moisés. Então, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7, e se o ministério da morte gravado com letras e pedras se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecesse. Então, o rosto de Moisés tinha um resplendor, mas era falso, temporário. Ainda que Moisés não era um enganoso e mentiroso, mas nesse ângulo nós podemos ver que a luz de Moisés era uma luz falsa, porque não é eterno, é uma luz temporária, que vai desaparecendo, e aquele resplandor, nós podemos ver a mentira e o engano. Mas é uma luz resplandecente e fascinante diante da vista humana. Mas o resplendor de Jesus Cristo. Em Mateus 17, versículo 1, diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um monte, e foi transfigurado diante deles. E o seu rosto resplandia como o sol, e as suas vestes tornaram brancas como a luz. Entre esses dois personagens, nós podemos ver muitas coisas, mas tem uma diferença que marca bem. Um foi um fiel servo de Deus, e o outro com um caráter de servidor, de servo. Um foi um fiel servo de Deus, com um caráter de herdeiro, com um caráter de filho herdeiro. Um era uma pessoa que instrui todo mundo como um aio, era como um aio. E o outro era aquele que haveria de vir. Era aquele que haveria de vir, que trazia a figura da salvação. E essa é a diferença. Então, nós devemos saber que luz é essa. Uma luz tão resplandecente, tão fascinante, atrativa ao mundo inteiro. Satanás é o anjo de luz. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Se na verdade vindo alguém que prega um outro evangelho que não temos pregado, ou se aceitais o espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Não é estranho que Satanás disfarça de anjo de luz? E outra vez, conecta o anjo com a lei e depois com Satanás. E no livro de Isaías 14, versículo 12, Deus nos fala: se na verdade, está ali falando como caíste do céu, né, a estrela da manhã. Você que debilitava as nações. Então, o posto original, o cargo original de Satanás, antes de se tornar em Satanás, era no céu, a estrela mais brilhante. Entre as classes dos anjos, o anjo mais brilhante era o mais glorioso. Por isso, a Bíblia fala:
como caiu do céu, filho da manhã. Você que debilitava as nações. E também o profeta Ezequiel falou sobre a identidade dele. Ezequiel 28 diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Ele estava no Éden. Não se refere ao Éden, onde Adão se vivia, mas o paraíso onde Deus vive. Jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda e o ouro, se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fosse criado, foram eles preparados. Então aqui está falando da glória dele. Resplandecente. De cores e luzes diferentes. Era lindo. Por isso Satanás em si é um anjo de luz. Na sua formosura, na sua luz, tudo isso caiu. A sua luz tão brilhante, mas é uma luz assassina, mata e engana em mente. Então Jesus Cristo é a verdadeira luz do mundo. Então entre essas duas luzes, a luz daquele anjo caído e a luz do Filho de Deus. Então a luz de Cristo não é uma luz tão resplandecente e tão fascinante diante dos olhos humanos, mas é plena. E ela resplandece e ela mostra a santidade e a justiça e a compaixão e o amor, a misericórdia e o perdão. É uma verdadeira luz da vida. Então, o que é o Evangelho da Bíblia? Então, Romano, capítulo 3, versículo 19. E sabemos tudo que a lei diz. Aos que estão debaixo da lei, diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Já que pelas obras da lei, ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Então, a glória da lei, o resplendor da lei, para que serve? Para que venha a verdadeira luz. Então nós, entre essas duas luzes, a luz da lei, a luz de Moisés, a luz do Evangelho, a luz de Jesus Cristo, a qual luz nós devemos olhar e chegar próximo dela? É a de Jesus Cristo. Mas aonde é que o mundo fica fascinado? Na luz de Moisés, com as obras da lei. E quando Jesus Cristo ao Monte Sinai, os discípulos disseram, eles ficaram perplexos. Eles estavam em êxtase, estavam extasiados. Nem se deram conta de quem estava falando. Deus, gostamos muito daqui. Porque eles viram que o rosto de Jesus Cristo se resplandecia como o sol. E a roupa dele estava resplandecendo como a roupa mais branca, como nenhuma outra roupa ficou branca desse jeito. Então ali tinha o símbolo da lei, Moisés. E Elias, o símbolo da profecia. O que acontece? Diante de Jesus Cristo, eles não tinham luz. Somente Jesus Cristo tinha luz. A glória de Moisés.
A glória da lei pereceu diante da verdadeira luz do mundo. E Pedro, em êxtase, o que disse? Esse lugar é muito bom, nos permita fazer 3 tendas. Uma para o Senhor e as outras 2 para Elias e Moisés. Então ali foi uma heresia, uma apostasia. Como Jesus Cristo podia receber o mesmo nível que Moisés ou Elias? Porque eles eram servos de Jesus Cristo. A causa da corrupção é esse adultério doutrinário. Então fala claramente o apóstolo Paulo. Em Gálatas capítulo 1, versículo 10. Porventura procuro eu agora a favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Isso seria uma causa superficial. A causa interna foi por aquela luz fascinante, resplandecente do diabo, que quer nos manipular através da lei. Mesmo que a lei seja santa e justa, mas Satanás, através dela, nos engana. Aquela luz tão fascinante, tão resplandecente. Então milhares de almas estão sendo mandadas ao inferno. Então rouba, cega para que não possa ver a verdadeira luz do mundo, a salvação. Mas a verdadeira salvação veio através do verdadeiro arrependimento e crer na obra de Jesus Cristo. Então assim, os seus pecados são perdoados e eles recebem a salvação. Realmente o mundo não quer aceitar a salvação de Cristo, porque é muito fácil. Mas a salvação não é fácil. Mas para realmente que a salvação chegasse a nós, Jesus Cristo teve que se sacrificar. Não é fácil. Foi dado por uma dádiva, mas não foi por fácil. Mas foi dado para que nós tenhamos ações de graças. Mas Satanás engana o mundo inteiro. Porque o mundo inteiro está sendo enganado por aquela luz enganosa e falsa, mas está resplandecendo. Não querem ficar próximo da luz verdadeira, a luz do Santo Evangelho. Os Gálatas, por ter buscado o favor dos homens, porque a igreja de Gálatas, porque chegou um grupo de irmãos que estavam vindo de Jerusalém, da parte de Santiago, homens de renome, porque estavam buscando o favor dos homens, aceitaram o ensinamento que não estava conforme a doutrina que haviam recebido e aceitaram. Então, por buscar o agrado de homens, o favor de homens, o evangelho que o apóstolo Paulo que havia anunciado, faço-vos porém saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Revelaram seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém. Ali não está falando da carne de algumas pessoas, mas está falando também da sua própria carne. Eu para anunciar esse evangelho, eu não consultei a minha própria carne, o meu próprio sangue. Nunca fiz um acordo com a minha razão humana, minha consciência humana, porque o evangelho foi dado por revelação. Nem subi a Jerusalém, para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco.
Então nós devemos estudar um pouco qual foi o evangelho que apóstolo Paulo para o mundo todo, um evangelho ortodoxo. Em 1 Coríntios capítulo 15, irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos assinei, o qual recebeste, o qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se estivestes a palavra como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Aqui fala qual é o contexto do evangelho que Paulo pregava. Que é Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. E por último, eu fui como um dos últimos, como um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois perseguei a graça de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos e assim crestes. Então aqui está bem claro o conteúdo do evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras. E segundo, qual foi a causa pelo qual Jesus Cristo morreu? Qual foi o propósito? E Jesus Cristo, por que ressuscitou? Segundo as Escrituras, não segundo a interpretação do mundo. Segundo Romanos capítulo 4, versículo 25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Porque nós não tínhamos maneiras de combater as transgressões que está viva em nosso corpo. Se não for por Jesus Cristo, uma só vez morrer para acabar com todo o nosso pecado, se não for por Ele, não havia outro caso, outro meio para acabar com as transgressões. Qual foi entregado por nossas transgressões? Para oferecer o pagamento do pecado. Por isso, na cruz, ele disse ali, consumado és, que é igual, está pago, está exterminado. Segundo as Escrituras, Jesus Cristo morreu para perdoar todos os pecados nossos. Então, em 1 Coríntios, o que diz? Vocês foram perdoados de todos os pecados. Todos os nossos pecados foram perdoados na cruz. E qual foi o propósito da ressurreição? Ressuscitou por causa da nossa justificação. Se você crê que Jesus Cristo, que crê em Jesus Cristo e que é filho dele, mas sem conhecer Cristo diz que tem pecado. Sem conhecer Jesus Cristo, dizer que tem pecado, isso é verdade. Mas depois da sua conversão, depois do seu renascimento, você agora é uma nova criatura. Você foi constituído justo diante dos olhos de Deus por causa da obra preciosa de Jesus Cristo. E você dizendo que crê nele, que Jesus Cristo perdoou todos os meus pecados, então ainda sou pecador, então você não crê no nome de Jesus, não crê na morte, não crê na ressurreição. Então, você não crê que ele morreu, porque ele morreu para que você fosse lavado e justificado. E ali fala que Jesus Cristo apareceu a Cefas e depois aos 2, depois para mais de 500 irmãos. E antes de
E apareceu também a todos os apóstolos, depois a Paulo. Então, depois de haver ressuscitado, ele apareceu a várias pessoas para que eles possam divulgar esse evangelho. Que Jesus Cristo perdoou todos os nossos pecados através do seu sangue. Então, vocês são santificados, vocês são justificados. Esse é o evangelho que o apóstolo Paulo compartilhou. Gálatas. Originalmente hoje eu tinha que... Ontem eu deveria ter falado até aqui, mas ontem eu parei até aqui. E aqui fala, né, que o segundo dia, o concílio de Jerusalém. Um dia, o que aconteceu? Foi Barnabé a Tarso para buscar Saulo. Então, os irmãos de Jerusalém, e tinha uma repercussão que tinha se levantado por causa do martírio de Estevão. E estava ali, né? Essa repercussão cresceu tanto que foram até ali as pessoas de Antioquia da Síria. E ali, depois daquela perseguição, o evangelho começou a ser espalhado. E aí, o evangelho chegou até Antioquia da Síria. Então, o que aconteceu? Barnabé ele foi enviado para confirmar aqueles que haviam recebido a salvação. E aí ele confirmou, também o evangelho não é somente para o povo judaico, mas os gentios também. Antioquia está ali perto de Tarso. E Barnabé, ele pegou o irmão Saulo. E ficou ali com ele durante 7 anos. E depois Barnabé foi a Tarso para buscar Saulo, ali para levar Antioquia, e ficou ali congregando durante 1 ano, juntos. E ali, como servos de Deus, eles estavam ministrando a palavra na igreja de Antioquia. O que aconteceu? Quando eles estiveram em Antioquia, o que acontece? Então vem um profeta da parte de Jerusalém. E ali ele estava falando uma profecia ali na frente de todo mundo. E ali, especialmente a igreja judia, foi afetada. E a igreja de Antioquia, eles tinham uma economia melhor. Então eles queriam levar uma oferta, uma cooperação ali para a igreja de Jerusalém. Então, já que tinha uma grande quantidade de oferta, então eles tinham que levar uma pessoa de grande confiança. Então eles mandaram Barnabé e Saulo como encarregado para levar essa oferta. Isso foi a segunda visita do apóstolo Paulo a Jerusalém. E aqui diz... E desses dois que tinha uma grande reputação. Então o apóstolo Paulo realiza a sua segunda visita a Jerusalém. Isso está escrito no livro de Atos, capítulo 11, versículo 27, até o 30. E depois, no Atos, capítulo 12, versículo 25, ele volta novamente para Antioquia. O ano 46, 47 depois de Cristo. Depois de haver regressado à igreja de Antioquia, a igreja de Antioquia ora ao Senhor e recebe uma ordem da parte do Espírito Santo para separar Barnabé e Saulo. E aí envia para ele divulgar o Santo Evangelho. E assim começa a primeira viagem missionária de Paulo, no ano 46, 47 depois de Cristo. O 47 e 48, durante 2 anos. Sobre essa parte, no livro de Atos, capítulo 13, fala como eles foram enviados.
Então eles foram para a ilha de Chipre, depois para a Galácia. Então toda a parte, toda a região, e eles estavam anunciando o evangelho. Nesse mapa nós podemos ver. Então eles foram para Antioquia, depois para Chipre, depois para a terra de Galácias, para os Gálatas. Depois foi para a Antioquia de Síria. Não é da Antioquia de Síria. Depois Listra, Icônio, Derbe. São partes do sul de Galácia. Então o apóstolo Paulo e Bernabé, eles estavam falando como os Gálatas receberam o evangelho. Os moradores da região de Galácia receberam o evangelho. E por aquele tempo sucedeu uma situação crítica. O que aconteceu? Atos capítulo 15, versículo 1 e 2. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidastes. Então, Paulo e Barnabé, eles tinham acabado de regressar da sua primeira viagem. Então, alguns que desceram da Judeia ensinavam os irmãos: se vocês não se circuncidar, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. E aí, Paulo e Barnabé começou a ter uma contenda não pequena com eles. Eles resolveram que esses dois e alguns dentre eles subissem a Jerusalém. Então, essa foi a terceira visita de Paulo a Jerusalém. E é o primeiro concílio de Jerusalém. Qual é a razão desse concílio? Então tinha que organizar o evangelho ortodoxo, a salvação somente pela fé e graça, pela obra redentora de Jesus Cristo. Assim pode ser salvo, ou por obras da lei. Então isso era uma guerra entre o evangelho verdadeiro ortodoxo e aquele evangelho pervertido. Então nós podemos ver quando chegaram em Jerusalém, no capítulo 15, versículo 13 a 21. Então teve uma grande briga, foi uma disputa. Porque a igreja de Jerusalém, então eles estavam aceitando a seita dos fariseus. Então ali estavam juntos, judeus e cristãos. Então eles estavam colocando a tradição, a ideia judaica, a tradição dos anciãos, as crenças tradicionais, as suas próprias teses, a sua forma de interpretar a lei, não tinha uma verdadeira e genuína conversão. Por mais que eles estavam convertidos como cristãos, mas eles não tiveram uma verdadeira e genuína conversão. Eles estavam misturados, porque a igreja se expandiu. Em pouco tempo chegou a ser uma igreja de milhares de membros. E o que aconteceu? Alguns ex-sacerdotes, homens de renome e de influência em todo Israel, aí dentro da igreja, levantando a sua pose, eles queriam tomar atenção. E quando Paulo e Barnabé chegou a Jerusalém, então eles rodearam os dois e com grandes disputas. A salvação não é somente por fé, vocês também têm que seguir a tradição de Moisés. Sim, Jesus Cristo morreu, mas é necessário a circuncisão, crer ali nas leis de Moisés.
Então ali eles estavam brigando fortemente. E os judaizantes, eles queriam judaizar, queria vestir com uma roupa judaica. Mas Paulo, em nenhum momento, ele não deixou. Porque ele recebeu o evangelho por revelação e ele discutiu fortemente com eles. E aí Paulo com Bernabé, eles começaram a testemunhar e todos os apóstolos ouviram e testemunharam. Realmente essa é a vontade de Jesus Cristo. Aqueles gentios, aqueles que nós considerávamos pagãos, eles tiveram um verdadeiro arrependimento, porque pela lei ninguém pode ser salvo. Então, por Jesus Cristo é que seus pecados são perdoados. E é somente pela fé, não é por terem cumprido alguma coisa, por ter feito alguma coisa diante da lei, mas é por ter aceitado a vontade de Deus. Então, Bernabé também se levanta e dá o seu próprio testemunho, que está escrito no livro de Atos, capítulo 10. Então, eles estavam ali na casa de Cornélio. Pedro não queria ir. E como Deus levou? Quando Pedro estava ali anunciando o evangelho a Cornélio sendo um romano, e ele aceitou, e ele creu, e aí ele se tornou justo. E deu testemunho. Então todo mundo, eles decidiram, realmente a salvação é pela fé e não pelo judaísmo. E isso é um ensinamento puro, original, ortodoxo. Então vamos escrever uma carta para enviar à igreja dos gentios, para que eles tenham paz. Então vamos somente recomendar a eles: toma cuidado com o sangue e com a fornicação. Qual é a razão? Não para ser salvos, mas porque eles já são. Então, para onde é que eles forem, que eles possam dar testemunho? Para edificação, para que os judeus não interpretem errado o cristianismo. Por essa recomendação. Paulo e Bernabé, eles regressam alegres. Então apareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, que elegia entre eles varões para enviar a Antioquia, onde aconteceu essa situação, e também a Galácia. Então, Paulo e Barnabé foram a Antioquia, foram Judas chamado Barsabás e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como presbíteros, aos irmãos de entre os gentios da Antioquia, da Cilícia, e saudações. Isso é um sucesso que aconteceu depois de 14 anos, depois da conversão de apóstolo Paulo, no ano 48, 49 depois de Cristo, quando apenas terminou a primeira viagem missionária. Gálatas 12, 11 a 16, quando porém Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Então, eles haviam decidido a sua viagem, fazer a segunda viagem missionária. A gente não sabe bem exatamente se é antes ou depois, mas aconteceu essa situação. Então, quando Pedro foi a Antioquia, então eu resisti-lhe face a face porque se tornara repreensível. Então, antes de Pedro vir, o que aconteceu? Pedro foi à igreja de Galácia e ele esteve ali com os Gálatas. Então ele comia ali na mesa com os gentios. Então quando ele viu que vinham algumas pessoas da parte de Jerusalém, irmãos que estavam ali, fariseus, importantes sacerdotes, para não ter problema com eles,
Ele se separou da mesa dos irmãos gentios. E até Bernabé, que não era apóstolo, mas estava ali com respeito a Pedro, e ele participou dessa hipocrisia. Essa situação afetou fortemente a igreja dos Gálatas e causou uma confusão doutrinária. Então, a salvação não é somente pela fé em Jesus Cristo. Então, pela fé que nós podemos chegar a ser justos e santos diante de Deus, ou é pelas obras da lei? Você estava falando isso e que nós somos irmãos, conservos, que não tem nenhum problema, que nós somos no mesmo nível, mas só que chegando esses irmãos, vindo aqui, você se separou da gente, então o que é a verdade? Então não é somente pela fé, pela graça, mas também pelas obras da lei, pela circuncisão. E isso causou uma situação, um desastre na igreja de Gálatas. Então, quando Paulo escutou essa situação, como mesmo ele tendo um respeito para Cefas, ele viu, mas ele sabia que ele tinha corrompido o evangelho de Jesus Cristo. Então ele se tratou para encontrar com Pedro. Então um dia ele escutou que Pedro estava vindo a Antioquia. Então Paulo estava esperando. Então eu lhe resisti face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio apartar-se, temendo da circuncisão. Até Pedro, sendo Pedro, momentaneamente, ele se afastou e buscou o agrado dos homens, de pessoas de grande renome. Essa simulação participava também os outros judeus, até mesmo Bernabé, que foi arrastado pela hipocrisia deles. E quando eu vi que eles não andavam retamente conforme a verdade do evangelho, eu disse a Pedro, diante de todos: se tu sendo judio, como vive como um gentio? Se tu sendo judeu, como vive como gentio e não como judeu? Por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé. O homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé, para se tornar justo diante de Deus, pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Digam amém. Glória a Deus. Esse é o santo evangelho que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. E o apóstolo Paulo apresentou isso ao mundo inteiro. Que o homem não é justificado pelas obras da lei, senão pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Jesus Cristo para ser justificado pela fé em Cristo, não pelas obras da lei. Então, como Pedro chegou a ser Santo Pedro, como Paulo chegou a ser Santo Paulo? Como? Por algo especial? Eles também, igual a nós, pela fé em Cristo Jesus, foram justificados. Glória a Deus. É a única maneira. Não é pelos meus méritos. Não é uma coisa minha. Não é um segredo meu. Não é pela uma maravilhosa obra que eu fiz que eu cheguei a ser santo e justo. Se foi por algo que eu fiz, então isso é a obra de um anjo de luz pelo diabo.
Isso é hipocrisia. Como Pedro chegou a ser um pescador da Galileia, ignorante, que negou 3 vezes a Jesus Cristo, chegou a ser santo, e também um assassino e um perseguidor, Saulo de Tarso, como ele se converteu a Santo Paulo? Pela mesma causa, a mesma causa comum a todos os cristãos, pela fé em Jesus Cristo, não pelas obras da lei. Somos justificados, somos constituídos justos, santos, diante dos olhos de Deus, pela obra redentora de Jesus Cristo. Se não fosse dessa maneira, se não fosse pelo sacrifício de Jesus Cristo, não tem outra opção, não tem outra maneira para nós sermos santos. É impossível. O sangue eficaz de Jesus Cristo lavou a nossa mancha como nenhum detergente, como nenhum sabão deste mundo poderia lavar. Ele lavou a mancha dos nossos pecados. O sangue eficaz de Jesus Cristo lavou, limpou e deixou branco. De Isaías capítulo 1, versículo 18. Mais alvo do que a neve, nos fez santos, nos fez justos. Nada mais, por outra obra, outra justiça, pode levar até a vida eterna. Somente com a santidade de Jesus Cristo, somente com a justiça de Jesus Cristo, somente com a obra redentora que foi dado, somente pela fé podemos ser lavados. Somos limpos, somos lavados, somos perdoados, somos justos, somos constituídos justos e santos, somos santificados. Porquanto pelas obras da lei ninguém será justificado. E a lei em si é santa e perfeita, mas vamos pensar um pouco da inutilidade das obras da lei. Aproveitando de ignorar, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. É algo que está descrito em Romanos capítulo 7. Aproveitando de ignorar, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Então aqui tem um exemplo sobre um casamento. Então a mulher casada, então a mulher está sujeita pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Então ela pode casar novamente. Mas se não, ela se torna adulta. Mas se o marido morre, então ela está livre da lei ao marido. Então o apóstolo Paulo está explicando o quê? Então assim, se uma mulher que está ligada ao marido e se unir ao outro, então ela vai ser adúltera. Mas se o seu marido morrer, então ela está livre. Então ela pode casar com outro. Então é legítimo, é legal. Então assim também vocês, irmãos, então, se vocês estão presos à lei, vocês também, igual uma mulher casada, está sujeita ao marido. Nós éramos assim, estávamos presos à lei de Moisés. Mas Cristo morreu pelos nossos pecados, padeceu por nós. E pela fé nos unimos com Ele, e mediante o corpo de Jesus Cristo, nós também morremos para a lei. Para que sejais de outro. E ele ressuscitou dos mortos, a fim de que vivemos e demos frutos para três. Então,
Então, Cristo morreu no seu lugar. Então, a sua morte também se tornou a nossa morte. Se não fosse assim, então nós iríamos para o inferno. Mas, através de Jesus Cristo, nós também morremos. Então, a morte dele se tornou a morte minha. Se eu creio na morte dele, então essa morte também chegou a mim. E ressuscitou. E usando a fé, eu me uno a ele. Então, pela fé também eu me levantei com Jesus Cristo. Não tenho por que estar debaixo da escravidão. Não tenho por que estar debaixo do poder da lei. Eu estou livre e sou limpo através de Jesus Cristo. Cristo morreu na cruz através da lei, porque era a paga de todo o pecado da humanidade. Então ele estava ali para oferecer diante da lei, para cumprir a justiça da lei, em nosso lugar, para pagar o nosso pecado. E ele morreu. Então Cristo, quando ressuscitou, nós também, juntamente com Cristo, ressuscitamos. E o que teremos que ver mais na lei? Na lei que estava escrita nas pedras. Nós estamos agora debaixo de uma lei superior de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Não uma lei da letra, mas a lei do Espírito. Está dentro do nosso coração, que guia o nosso coração, para vivermos diante de Jesus Cristo. Nós não somos adúlteros espiritualmente, mas legalmente somos esposa de Jesus Cristo. Para que sejais de outro que ressuscitou dentre os mortos, para que vivamos diante dele. E aqui continua explicando, no versículo 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não da caducidade da letra. Então, se alguém, mesmo que estiver no púlpito ensinando que a salvação não é somente pela fé, mas também pela obra, isso está errado. Tem que ensinar para os irmãos para receberem a condução do Espírito Santo. Então, quando você entrega a sua vida, então através do guia do Espírito Santo, isso nos convence e nos conduz para uma vida de glória. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, fala a lei do Espírito de vida. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que era impossível à lei. O que é que estava impossível? Nessa carne débil, cumprir toda a lei era impossível, era uma debilidade da carne. O que era impossível para a lei? Pelas obras ser justificado, porque era débil pela carne. Deus enviando o seu Filho, e semelhante a carne de pecado. Então, a causa do pecado, para que em seu corpo, podia carregar todo o pecado do mundo. Para que ele se encarregasse do pecado e dar em seu corpo, carregou o pecado de todos nós. E em seu corpo ele condenou. E ele morreu na cruz. Para quê? Para que a justiça da lei pudesse chegar a nós outros. Então, segundo a lei, tem duas maneiras de ser justo. Cumprir 100%. E caso contrário, oferecer uma paga de uma oferta. Mas, a primeira maneira, cumprindo 100%, ninguém. Então, vamos ver, se não dá pela primeira, vamos pela segunda. Pagando o pagamento dos nossos pecados. Então, nós também não somos capazes de pagar por todos os nossos pecados que cometemos em nossa vida.
Mas Jesus Cristo foi aquele que foi capaz. Ele foi o princípio e o fim. Veio em carne, mas sem pecado, para que em seu corpo servisse como um recipiente, um vaso, para carregar o pecado do mundo. Para que Deus condena o pecado do mundo, não em nós, mas em Jesus Cristo. Por isso Cristo, quando ele sentiu que quando a sua alma já estava a ponto de partir, por causa da morte, a sua uma oração que ele disse é o quê? Ele disse: ele queria deixar um testamento e depois logo morreu. Então, diante de toda aquela dificuldade de sofrimento, ele clamou e declarou: consumado está. E expirou. O que está consumado? O pagamento do pecado de todos. Aquele grito glorioso, aquele anúncio glorioso. Então ali acabou o juízo contra o nosso pecado, o juízo contra a nossa iniquidade. Acabou através do corpo de Jesus Cristo. No terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou e nada condenou, senão ele disse o quê? Somente bênção. Paz seja a vós outros. Paz seja a vós outros. Por quê? Vocês estão reconciliados com Deus pela fé em Cristo Jesus. Para que a lei da justiça se cumprisse em nós, não poderia ser pela carne, senão pelo Espírito. E agora não andamos mais conforme a nossa carne. Não nos esforçamos mais para cumprir a lei de Moisés. Mas todos aqueles que estão em Jesus Cristo dependem dele. Ao invés de se esforçar para se aparecer bem, ao invés de ficar ali tentando com o seu próprio jeito ali, mas ao invés de ser por mim, então ele se entrega a Jesus Cristo. Então, isso é melhor do que o resultado das obras da lei. E isso é uma vida transformada, uma vida mudada. A razão pela qual Paulo foi o apóstolo mais destacado. Paulo, em Gálatas capítulo 2, versículo 8, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Nunca Paulo tentou ser alguém. Paulo nunca tentou buscar o agrado de homens, mas ele abaixava para o ensinamento de Jesus Cristo. Ele falou: olha, o mesmo Espírito que atuou em Pedro também atuou em mim. A minha vida não consiste em confiar em outra pessoa. Não era ali tentando ter uma aparência bonita de cristão, mas ele tentou ser o quê? Está submisso, ocupado pelo Evangelho. O mesmo Espírito me transformou. Quem quer que for, ele transforma. Então a Paulo, como ele finaliza? Gálatas capítulo 2. Depois de haver exortado Pedro, depois que haver exposto a declaração pela qual os Gálatas tão rapidamente eles deixaram o Evangelho de Jesus Cristo, porque eles tentaram buscar o favor e o agrado dos homens, por tomar como grande importância essas pessoas de renome, mais do que a própria Escritura, mais do que a autoridade da Escritura. Queria que algum homem de renome me acredite em mim e me reconheça. Por isso eles estavam desviados. Apóstolo Paulo,
conclui o capítulo 2 testificando. Sabe por quê? Eu respeito a Pedro de todo o coração. Mas eu resisti eles. Não foi para tomar o lugar deles, mas porque eu vi que eles não andavam retamente de acordo com a verdade de Jesus Cristo. Para que a verdade de Cristo seja conservada, o homem não é justificado pelas obras da lei, senão pela fé em Cristo Jesus. Ninguém será justificado pelas obras da lei. Somente por aceitar Jesus Cristo e depender da obra redentora, o sangue precioso que foi derramado, o sacrifício e o perdão dos nossos pecados. Porque eu, pela lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. O apóstolo Paulo, segundo os historiadores, ele supõe o ano que ele nasceu. 4 anos depois de Cristo. Então, quando Jesus Cristo no Monte Calvário estava lá, então Paulo nunca ele estava ali juntamente com ele. Mas ele dá um testemunho, parece que é mentiroso. Mas com toda a verdade. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Paulo realmente creu que Jesus Cristo morreu por mim. O seu corpo sangrando foi pela minha culpa, pelos meus pecados. Senhor, o Senhor morreu realmente por mim. Então, eu te posso dizer, eu morri contigo. O Senhor padeceu em meu lugar, eu creio. Então eu também morri contigo. O meu pecado pela lei. Então eu já estou morto, então não vivo mais. Eu já não estou vivo. Mas vive Cristo em mim. E agora Cristo vive em mim. Então ele habita em mim pela fé. Porque eu creio que ele morreu por mim, por todos os meus pecados. E também eu morri com ele e ele ressuscitou para mim, minha justificação. E eu creio, eu também fui levantado com ele como uma nova criatura. Eu já não estou vivo, já estou morto. Mas vive Cristo agora. E o resto da minha vida é uma vida prestada para que Cristo faça a sua vida. Para que ele viva em meu corpo. Agora vive Cristo em mim. Eu vivo na carne. Não vivo. E aqui explica. Se eu digo que se eu já estou morto, então quem é que está falando? Agora que vivo pela carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, crendo fielmente, no qual Ele me amou, se entregou a si mesmo. Paulo, como ele fez a sua vida depois da sua conversão? Ele fazia a sua vida fazendo na prática. Eu morri com Cristo. Certamente ele morreu pelos meus pecados, então eu morri. Aquele perseguidor, aquele orgulhoso, aquele pecador morreu. Recebeu o juízo quando Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou por mim e todo mundo com ele. E eu também fui levantado com ele. Eu já não sou mais Saulo de Tarso, fariseu perseguidor. Eu sou Paulo. Eu sou Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Eu sou santo e justo. Mesmo que no tempo passado da minha vida, eu
Eu fiz tudo aquilo, mas o Senhor me limpou, me justificou. E eu agora sou um santo apóstolo para anunciar o seu santo evangelho. E essa sagrada e importante prática da vida de fé. Cada dia negando a si mesmo. Creu. Ele reafirmou. Cristo é quem vive em mim. Eu sou a nova criatura. Ele vive em mim. Ele vive em mim. Eu só busco o agrado dele. Eu só busco o favor dele. Suficiente. Com o favor dele. Eu não preciso do favor de outro homem de renome. Eu não necessito o agrado dos homens. Mas com o favor de Cristo, com o agrado de Cristo, é suficiente. Isso é o que fez ele ser diferente dos outros apóstolos. E se tornou um dos principais missionários que pôde saltar o muro e soltar o limite do judaísmo tradicional, o costume. Ele pôde superar para anunciar a verdade de Jesus Cristo. E com o coração de Pedro, mesmo que tinha ali um irmão gentil salvo, então isso, ele estava ali, né, fazendo diferenças, mas Paulo, se essa pessoa creu, então ele legitimamente é meu irmão. Então, meus amados servos que estão aqui comigo, irmãos e irmãs, então hoje eu só pude falar até o capítulo 2. Esse estudo é muito importante. Então eu espero que vocês também, estudando, eles possam se dar conta que aquela heresia que os Gálatas fizeram, que a graça de Deus também seja restaurada em nós. Que são muitíssimas. Nós devemos reconhecer somente a autoridade da Bíblia. Isso é mais importante do que algumas frases ou palavras de homens de renome. Então, na vista dos homens, não vamos buscar isso, vamos buscar o agrado de Deus. Sejamos servos de Deus. Vamos prestar o nosso louvor a Cristo. Vamos prestar nossa atenção a Jesus Cristo. E ele disse: eu morri por vocês. Eu limpei vocês. Vocês são limpos, santos, justos. Considere-se mortos para o pecado e vivem diante da justiça. E anuncie o Santo Evangelho. Hoje, até aqui, vamos compartilhar, vamos orar ao Senhor. Deus Pai, nós te agradecemos. Esse estudo bíblico da carta aos Gálatas, para nós temos muitos significados. Porque aqueles Gálatas, não somente eles foram enganados, mas a graça de Deus foi restaurada. Nós também estamos vivendo num tempo onde que a apostasia e a heresia está enganando muitas pessoas. Estão crendo mais nisso do que a própria Bíblia. Estão crendo mais na sua própria interpretação do que os testemunhos da Bíblia. E naquele tempo, com a reforma religiosa, vamos voltar para a graça. Somente pela graça, somente pela fé, somente pela Escritura. E a glória e a honra somente para Deus. Então a sua igreja será restaurada com a luz do mundo. Bendiga a cada um de nós. E oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Eu senti que eu preguei bastante, mas que Deus possa abençoar cada um de vocês.